Olá, este é o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia no canal UAT Português. Siga-nos para saber mais sobre os desenvolvimentos no fronte, na tecnologia ucraniana e a vida durante a guerra. Ative o sininho e inscreva-se no canal. Hoje, dia 26 de novembro, vamos falar do seguinte. Transcrição Witkov-Ushakov provoca indignação sobre a neutralidade dos Estados Unidos. Trump estabelece condição para reunião com Zelensky e Putin. Na linha de frente, Rússia não consegue provar que pode manter território. A Bloomberg divulgou a transcrição de uma ligação telefônica realizada em 14 de outubro entre Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, e Yuri Ushakov, principal assessor de política externa de Vladimir Putin. Em uma conversa que durou um pouco mais de 5 minutos, Witkoff teria aconselhado os russos sobre como abordar o presidente Donald Trump a respeito de um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. A ligação ocorreu pouco antes de Trump falar com Putin e em meio a uma visita tensa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca, que transcorreu em um clima frio, sem garantias significativas de segurança para a Ucrânia. De acordo com uma transcrição, Witkoff encorajou os russos a elogiar os esforços de paz de Trump, chamando-o de homem de paz, e expressou o mais profundo respeito por Putin. Ele também confirmou ter dito a Trump que a Rússia sempre quis um acordo de paz. Talvez ele diga ao presidente Trump: sabe, Steve e Yuri discutiram um plano de 20 pontos muito semelhante para a paz, e isso pode ser algo que achamos que pode mudar um pouco as coisas. Estamos abertos a esse tipo de coisa, para explorar o que será necessário para chegar a um acordo de paz. Agora, entre nós, eu sei o que será necessário para chegar a um acordo de paz. Donetsk e talvez uma troca de terras em algum lugar. Mas estou dizendo que, em vez de falar assim, vamos falar com mais esperança, porque acho que vamos chegar a um acordo aqui. E acho que Yuri, o presidente, vai me dar muito espaço e discricionariedade para chegar ao acordo. Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump ao Oriente Médio, falando com Yuri Ushakov, o mais alto assessor de política externa de Vladimir Putin. O secretário de Estado, Marco Rubio, rejeitou a reportagem da Bloomberg como notícia falsa, acusando-a de inventar divisões internas na equipe de Trump. Trump, a bordo do Air Force One, defendeu Witkoff, dizendo que ele estava agindo como um negociador normal e que conversas semelhantes acontecem com a Ucrânia. Vamos ouvir. Sabe, essa é uma forma muito comum de negociação. Eu não ouvi isso, mas ouvi dizer que era uma negociação comum. E imagino que ele esteja dizendo a mesma coisa à Ucrânia, porque cada parte tem que ceder em algo. Então você está preocupado que ele seja muito pró-Rússia? Não, veja bem, essa guerra pode durar anos e a Rússia tem muito mais gente e muito mais soldados, sabe? Então acho que, se a Ucrânia conseguir fazer um acordo, é uma coisa boa. Acho ótimo para os dois lados. Sinceramente, acho ótimo para os dois, mas a Ucrânia é muito menor. A divulgação pela Bloomberg da ligação entre Witkoff e Ushakov deixou os jornalistas perplexos, revelando que um enviado dos Estados Unidos deu dicas ao Kremlin sobre como lidar com Trump. Mesmo na era Trump é simplesmente impressionante. Aqui está Steve Witkoff, um funcionário americano, aconselhando um assessor do Kremlin sobre como Putin deve lidar com Trump, diz Oliver Carroll, na revista The Economist. Christo Grozev, The Insider, Witkoff aconselhando um líder estrangeiro sobre como manipular seu próprio presidente? Agora, eu me pergunto se Trump vai pedir acusações de alta traição contra Witkoff. Christopher Miller, do Financial Times, afirma que Trump saiu em defesa de Witkoff após vazamentos embaraçosos, em que o enviado especial do presidente foi flagrado aconselhando autoridades russas sobre como conquistar o Trump, levando um plano de paz russo e, de modo geral, demonstrando o qual pouco ele entende sobre a Ucrânia e a Rússia. Até mesmo o deputado Don Bacon escreve: para aqueles que se opõem à invasão russa e querem ver a Ucrânia prevalecer como um país soberano e democrático, é claro que Witkoff favorece totalmente os russos. Não se pode confiar nele para liderar essas negociações. Um agente pago pela Rússia faria menos do que ele. Ele deveria ser demitido. O senador norte-americano Mitch McConnell afirma que Trump está certo ao dizer que a fraqueza de Biden encorajou inimigos como Putin. Mas aqueles que pensam que pressionar a vítima e apaziguar o agressor trará paz estão se enganando. Que concessões difíceis estamos pressionando a Rússia a fazer?
como limitar as defesas da Ucrânia contra futuras agressões aumenta a probabilidade de uma paz duradoura. O preço e a estabilidade da paz são importantes e nossa credibilidade está em jogo. Aliados e adversários estão observando. Os Estados Unidos se manterão firmes contra a agressão ou a recompensaremos? Enquanto isso, Ushakov disse à mídia estatal russa que conversa frequentemente com Vitkov, mas se recusou a comentar sobre o conteúdo das discussões. Relatos indicam um acordo prévio para Vitkov visitar Moscou na próxima semana. Assim, a divulgação da conversa entre Vitkov e Ushakov expõe aos ucranianos a realidade de que Washington nem sempre age como um parceiro previsível e confiável. Pelo contrário, pode dar a impressão de enviar sinais contraditórios e manter consultas informais com a nação agressora. Isso é especialmente impressionante, dado que os Estados Unidos eram um dos principais garantes da segurança da Ucrânia nos termos de Memorando de Budapeste. Um aliado estratégico não deveria demonstrar transparência, consciência e imparcialidade? A pergunta é retórica. Também gostaríamos de ouvir sua opinião, então escreva nos comentários. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pronto para se reunir pessoalmente com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ditador russo Vladimir Putin, mas somente depois que o plano de paz foi totalmente acordado ou entrar em sua fase final. Trump anunciou isso no Truth Social. Ele observou que sua equipe fez progressos significativos na semana passada ao trabalhar nos acordos. Para finalizar o documento, Trump enviará seu enviado especial, Steve Witkoff, a Moscou na próxima semana para conversar com Putin. E o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, deve se reunir com a parte ucraniana. Na última semana, minha equipe fez um enorme progresso no que diz respeito ao fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O plano de paz original de 28 pontos, elaborado pelos Estados Unidos, foi aperfeiçoado com contribuições adicionais de ambos os lados, e restam apenas alguns pontos de desacordo. Espero ansiosamente encontrar-me em breve com o presidente Zelensky e o presidente Putin, mas somente quando o acordo para pôr fim a esta guerra estiver finalizado ou em fase final. Obrigado pela sua atenção a este assunto tão importante e esperemos todos que a paz possa ser alcançada o mais rápido possível. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos no Truth Social. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera se encontrar pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda esta semana, para finalizar o plano para pôr fim à guerra. Uma das datas potenciais em consideração é o Dia de Ação de Graças, que os Estados Unidos celebram a 27 de novembro deste ano, bem como os dias imediatamente a seguir e a preceder essa data. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, disse isso em uma entrevista à mídia americana Axios. Segundo ele, a versão atual do plano está alinhada com os interesses da Ucrânia e não ultrapassa nenhuma de suas linhas vermelhas, exceto por algumas questões, particularmente aquelas relacionadas ao território. Esse disse Yermak. É precisamente o assunto que o presidente Zelensky quer discutir pessoalmente com Donald Trump. E hoje, 26 de novembro, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutirão o plano de paz para a Ucrânia. Uma reunião extraordinária do Conselho da União Europeia foi convocada pela chefe da política externa, Kaja Kallas. A reunião será realizada em formato virtual. Também hoje, os Estados Unidos e a coalizão dos membros dispostos concordaram em criar um grupo de trabalho com o objetivo de fortalecer as negociações sobre garantias de segurança pós-guerra para a Ucrânia. O grupo será liderado pela França e pelo Reino Unido, com a participação da Turquia. Os Estados Unidos participarão desse formato pela primeira vez. O presidente francês Emmanuel Macron enfatizou que o principal objetivo é definir claramente a contribuição de cada lado para as garantias de segurança da Ucrânia. O Reino Unido está pronto para confinanciar a Ucrânia como a União Europeia, usando ativos russos congelados, disse o primeiro-ministro britânico Keir Starmer durante uma reunião online da coalizão dos dispostos ontem. Ele enfatizou que a Ucrânia precisa de apoio agora para continuar sua luta. De acordo com Starmer, essa assistência requer decisões urgentes sobre questões como financiamento e capacidades. Nós, o Reino Unido, estamos prontos para avançar com a União Europeia no sentido de prestar apoio financeiro com base no valor dos ativos imobilizados.
Esta é a melhor forma de mostrar a Putin que ele deve negociar, em vez de tentar esperar que desistamos. E é a melhor forma de nos prepararmos para apoiar a Ucrânia em tempo de guerra ou de paz. E todos nós temos visto os ataques que continuam dia após dia, noite após noite, particularmente intensos na última semana. Por isso, o Reino Unido fornecerá mais mísseis de defesa aérea na próxima semana. E exorto todos nesse espírito a se esforçarem ao máximo e verem que mais apoio podem oferecer, especialmente agora que entramos no inverno. Recordemos que o plano de paz inclui um ponto sobre acordos territoriais. Até agora, quando as delegações, os líderes discutem essa questão, a Rússia não tem conseguido demonstrar que poderia fazer valer as suas reivindicações. Aqui está o texto com todos os números escritos por extenso. As tentativas russas de se entrincheirar em torno de Pokrovsk usando equipamento militar pesado estão se revelando infrutíferas. Apesar de o inimigo ter trazido ativamente tanques e veículos blindados de transporte de pessoal nos últimos dias, a 155ª Brigada Mecanizada Separada, batizada em homenagem à Ana de Kiev, relata que esses esforços estão sendo insuficientes. A brigada divulgou imagens de vídeo mostrando os defensores ucranianos destruindo esse equipamento ao sul de Pokrovsk. As forças de defesa da Ucrânia continuam a expandir a zona de morte, mesmo além da linha de frente. Dezenas de tanques, veículos blindados e motocicletas russos estão sendo reduzidos a sucata. Também na frente de Donetsk, soldados russos estão se recusando a cumprir missões de combate e abandonando suas posições, apesar das ordens de seus combatantes. Isso fica evidente em uma nova ligação telefônica interceptada divulgada pela Inteligência de Defesa da Ucrânia. Na gravação, é possível ouvir um comandante russo reclamando com raiva de seus subordinados, que estão se retirando para a retaguarda sem permissão. Ele admite que, ao longo de vários dias, a unidade não conseguiu avançar nem um terreno aberto, nem através da linha de árvores, e ameaça classificar todos os soldados como desertores. No geral, a interceptação aponta para problemas crescentes como a disciplina e o moral dentro das forças russas. Na noite de 26 de novembro, drones desconhecidos atacaram Cheboksary, na Rússia. O alvo provável foi, mais uma vez, a fábrica militar local. Anteriormente, no verão de 2025, a fábrica Vnir já havia sido atingida por drones das Forças Armadas Ucranianas. A fábrica Vnir Progress fabrica receptores de sinal de satélite Cometa-M, que são usados em UAVs Shahed, mísseis Iskander-K, módulos unificados de orientação e correção para bombas guiadas e outras armas de precisão. Isso é tudo por hoje. Nossa equipe da UATV trabalha para que o mundo não esqueça da guerra injusta da Rússia contra a Ucrânia. Inscreva-se e nos ajude a levar informação a mais pessoas. Até amanhã.